O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos os ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Vocês. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Evangelho é o mais apropriado para aquilo que estamos celebrando. Os 35 anos da Fundação João Paulo II. Felizes sois vós. Eu digo isso para todos os novos, para os colaboradores, para os nossos visitantes. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, desejaram ver o que vós vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Até mesmo esse santuário, ele era apenas um sonho. Eu tinha aquela imagem de um lugar alto, um santuário amplo, e eu não influenciei em nada os engenheiros que fizeram esse santuário, mas para mim, essa igreja, eu chamava de igreja, só podia pensar numa igreja. Eu pensava em leque. E Deus o fez. Claro, o trator de Deus foi a Fundação João Paulo II. Mas isso só foi possível por causa de Deus. Então, hoje vocês veem, hoje vocês ouvem, mas muitos desejaram ver, muitos desejaram ouvir e não conseguiram. Nós estamos conseguindo e por isso temos que dar graças a Deus. Hoje é um dia de ação de graças, um dia de louvar o Senhor e dizer: o Senhor é santo, o Senhor é rei, o Senhor é Senhor. Só o Senhor pode fazer essas maravilhas e o Senhor está fazendo, e o mais lindo é que o Senhor não para de fazer. Uma das características da Fundação João Paulo II é essa: ela não para. Não é que nós queiramos, Deus nos impulsiona. E tudo aquilo que as pessoas, por medo, por falta de dinheiro, por situações, querem frear, esse não é o pensamento de Deus.
Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que se amplie, se amplie, se amplie, cresça, cresça, mais e mais. Não por nossa vontade, mas porque ouvimos o que Deus nos falou e fazemos o que Deus nos manda fazer. Se diz que Moisés foi o homem mais obediente da face da terra. Eu posso dizer sem medo, a Fundação João Paulo II é muitíssimo obediente na face da terra. Porque sem ter meios, ela foi fazendo, e as coisas estão aí. A principal obra da Fundação João Paulo II, que não é a única, mas é o exponente, são os meios de comunicação. Nós tínhamos recebido de Dom Antônio, que era nosso bispo na época, a Evangelho Anunciante. Esse documento da igreja. E ele me mostrou o número 45, que falava de uma evangelização de jovens, que, apaixonados por Cristo, resolviam dar a Ele as suas vidas. Número 44 do Evangelho Anunciante. E até hoje isso acontece. Mas a primeira arrancada não foi fácil. Aqueles primeiros jovens, eu diria, foram heróis. Eles não viam nada. Nós não tínhamos nada. E eles se aventuraram nessa linda aventura de dar a sua vida a Deus. Mas havia o número 45, que diz: a igreja viria a sentir-se culpável diante do seu fundador, se não lançasse mão dos meios potentes de comunicação que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É servindo-se deles que ela pregoa sobre os telhados a mensagem de que é depositária. Neles, ela encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Veja que frase linda. Neles, nos meios de comunicação, ela encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. E veja que púlpito, eu já falei aqui em alguma pregação, mas hoje é importante dizer de novo. Por exemplo, um dos rapazes, que é de família japonesa, esteve no Japão, pregando aos brasileiros que lá vivem. E contou numa palestra, num desses acampamentos, que os brasileiros japoneses, os brasileiros que estão no Japão, estão trocando o dia pela noite nos acampamentos. Eles têm tanta vontade de ver tudo aquilo que acontece no acampamento, que lá é 12 horas de diferença. Então, quando aqui é dia, lá é noite. Quando aqui é noite, lá é dia. Eles então, de noite, para eles, vêm todas as pregações do acampamento, as orações, as músicas, vêm o acampamento. Descansam no dia seguinte, que para eles é durante o dia. Para depois, no dia seguinte, que é o domingo, eles assistirem
tudo que se passa aqui no acampamento. Claro que isso através da internet, que por um simples celular, ainda mais lá no Japão, né? Você imagina que celulares eles têm, mas não precisa de um celular muito especial para isso. Eles acompanham. Padre Fábio, num desses dias, estava trazendo a mensagem de uma senhora que lá nos Estados Unidos estava pedindo direção espiritual ao Padre Fábio. E ele aqui do Brasil deu direção espiritual para ela. Durante o programa, eu vi esse programa e me encantei. E sei que isso não acontece só aqui no Brasil. Acontece em Portugal, principalmente, onde a língua é a mesma, onde brasileiros que lá estão, mas também entre portugueses, acompanham a nossa programação. E nos outros países, na França, na Inglaterra, os meios de comunicação, como diz o Papa, leva até o infinito a possibilidade de pregar o Evangelho. Neles se encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a Deus, nós temos um púlpito maravilhoso, um púlpito moderno, um púlpito eficaz, que são os meios de comunicação, e nós não podemos desprezá-los. Você não precisa estar trabalhando diretamente em meios de comunicação, porque nós somos uma companhia de pesca. Para que tenhamos meios de comunicação, precisamos ter muitos outros setores, e todos eles contribuem, todos eles vão na direção dos meios de comunicação, que é o nosso principal meio de evangelização. E nós então nos perguntávamos, como é que vamos realizar essa segunda parte da Evangelho Anunciante? A primeira era a evangelização dos jovens, a segunda era os meios de comunicação. Isso é muito mais difícil. Eu não vou me demorar na descrição disso, mas nós começamos com um programa de rádio, na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, às 6 horas da tarde. Infelizmente perdemos aquele programa, mas foi a bênção de Deus. Vimos que Deus estava aí. Nós conseguimos depois um programa de manhã cedo, às 9 horas da manhã, na Rádio Cultura de Lorena. Conseguimos um programa ao meio-dia, na Rádio de Passa Quatro. E conseguimos um programa às 6 horas da tarde, na Hora de Maria, aqui em Cachoeira Paulista. Então já estávamos abrindo o leque. E o mais lindo é que então nós tínhamos que gravar para todos os dias um programa de rádio, 3 programas de rádio, porque essas rádios estão muito perto uma da outra. Não ia ser legal a gente estar passando o programa de uma rádio na outra rádio, eles nem aceitariam isso. E nós suávamos, e naquele tempo era um suor, para gravarmos todos os dias, para todos os dias, um programa de rádio. Era Deus caminhando. Houve um momento que aqui na rádio daqui, eu perguntei para o gerente da rádio, que se chama, né? Caetano. Eu disse a ele, seu Caetano, quanto custa essa rádio? Eu estava usando. Só que ele disse 2 milhões. Eu dei meia volta, vou ver, e saí sem dizer mais nada. Onde é que eu ia encontrar 2 milhões? Mas Deus é Deus. E é impressionante que Dom Cipriano Chagas, lá no Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, ficou sabendo disso. Não sei como é que ele ficou sabendo. Eu não contei para ninguém. Repito, são coisas de Deus.
E ele mandou um recado para mim: não pare com a rádio, vão em frente porque eu estou com vocês. E o bonito é que ele foi conosco e caminhou conosco. Eu conversei com o Caetano conversou com o seu João Saad, que era o proprietário de todo o complexo Bandeirantes, rádio e televisão. E fomos lá para conversar com o seu João Saad. Dom Cipriano foi junto e o João Saad confirmou, o preço era 2 milhões. Numa santa loucura, nós dissemos: compramos. Só que o Etos, como é sempre muito bem calculado, ele disse: nós damos 1 milhão de entrada e 5 parcelas de 200. Já imaginou? Nós não tínhamos nada. Dom Cipriano assinou o primeiro cheque de 1 milhão. Ele foi herói, ele se arriscou ao máximo. E depois era o suor de cada mês em conseguir os 200 mil para termos a rádio. Foi preciso que nós reformássemos toda a rádio, aliás, renovássemos toda a rádio, um novo transmissor, uma nova torre, tudo novo, porque o que estava lá era muito sucateado. E no dia de Pentecostes, de 1980, nós inauguramos a rádio. Dom João Hipólito de Moraes estava conosco nesse momento, e foi uma alegria para nós ouvirmos a rádio agora Canção Nova no ar. Só Deus podia fazer isso. Não me pergunte como é que nós conseguimos pagar esse 1 milhão e depois esses 200 mil de cada mês. Só sei que foram pagos. As coisas de Deus são assim. Claro, não é irresponsabilidade, mas é suor. Muito suor. Muitas lágrimas. Mas o que é de Deus acontece. Deus queria esta rádio, porque ela era o princípio de tudo. E pela graça de Deus, ela existiu e gerou todas as outras coisas. Deixa eu dizer uma outra coisa, ligada a isso tudo. Por essa razão, eu tive que estar várias vezes em Brasília, lá no Ministério das Comunicações. E lá encontrei o secretário das Comunicações. Muito gentil. Mas eu tive um encontro no último dia de carnaval em Brasília. E no dia seguinte, eu fui ao Ministério das Comunicações. Quando eu começo a conversar com aquele senhor, que se chama, né? Lourenço Scherab, ele perguntou para mim o que eu queria. Eu disse: eu queria as ondas curtas. Porque as ondas curtas são assim, interessante. A onda é curta, mas pelo fato de ser curta, como um estilingue, ela vai mais longe. E eu pedi as ondas curtas. Depois, mais tarde, ele disse: quando o senhor me pediu ondas curtas, ele disse: esse padre ou é louco, ou ele é um subversivo. Porque querer ondas curtas numa cidadezinha como é Cachoeira Paulista, ele chamou cidadezinha, mas não podemos negar que é uma cidadezinha.
querer ondas curtas. E ele disse, se o senhor não era louco, o senhor era um subversivo, que estava querendo ondas curtas para subverter em lugares longes do Brasil e do mundo. Mas foi muito interessante que na conversa com ele perguntou, foi o senhor que esteve ontem lá no Nilson Nelson? Nilson Nelson é um grande, mais do que quadra, né? É um anfiteatro mesmo, grandíssimo, cabe 25.000 pessoas. É isso mesmo? Um ginásio de esportes, Foi o senhor que esteve lá ontem? Ele disse, foi sim, senhor. Daí ele disse, se o que eu vi ontem, lá no Nilson Nelson, é a religião católica, estou me tornando católico agora. Eu disse para ele, professor, pode se tornar, porque o que o senhor ouviu e viu lá é a Igreja Católica. E ele acabou de contar, dizendo, porque eu fui ao estádio para buscar a minha esposa, já não fui buscá-la. Mas quando eu cheguei, estava totalmente cheio, por todos os lados. Daí eu vi uma cadeira vermelha, vazia, e subi os degraus para chegar lá. Para minha admiração, quando eu cheguei lá, quem estava ao lado da cadeira vermelha, vazia, era a minha esposa. Eu fiquei admiradíssimo, mas era ela, e eu, pela cadeira vermelha, cheguei ao lado dela. E disse, daí eu assisti atentamente todo o restante. Vi a sua pregação. E volto a dizer, se a Igreja Católica é isso que eu vi ontem no Nilson Nelson, eu estou voltando para a igreja. Eu mais uma vez disse, professor, pode voltar, porque essa é a Igreja Católica. E o mais bonito, portanto, é que Deus pegou em primeiro lugar o homem. Não só nós recebemos as ondas curtas, que era uma coisa admirável, que não era loucura minha, e muito menos subversão, mas claro que é o ministro que assina, mas o secretário que faz tudo. Então deixa eu dizer uma coisa que é interessante. Naquele dia seguinte, quando eu fui para arrumar todas as coisas da onda curta, a Elzinha estava comigo. O professor disse, olha, faz o seguinte, para facilitar, vá lá com a minha secretária. E ela pode datilografar e pode dar as indicações para vocês de como fazer esse pedido. O pedido é para mim, mas a minha secretária vai fazer. Passado um tempinho, 15 minutos no máximo, quando eu vejo o professor está ao nosso lado, ele está ditando para a secretária o pedido que era para ser feito para ele. Daí é claro que Deus já tinha conquistado o coração do homem. E segundo, as ondas curtas, Ele conseguiu para nós. Eu tinha muito medo da televisão. Confesso que eu tinha medo. Eu falava para o Eto, o Eto estava
animado, corajoso, mas eu tinha medo, porque rádio já dava muito trabalho e era muito complicado. Agora a televisão era 10 vezes, muito mais vezes do que a rádio. Mas interessante, foi ao contrário. Quem me animou, quem me encorajou, quem me impulsionou para ir para a televisão foi o professor Lourenço, o secretário das comunicações em Brasília. E fomos dando os passos de acordo com aquilo que ia nos indicando. Ele nos indicava e nós dávamos passos. Veja, é uma coisa inusitada, o próprio secretário fazendo isso. Até que chegou o dia da inauguração da televisão. Eu completava 25 anos de padre. E íamos ter uma missa campal. E ia ser transmitido. Porque já tínhamos tudo, o transmissor da televisão, a antena da televisão, tudo arrumado. De noite, o professor me telefona e diz: para com tudo, porque um dos engenheiros não entregou os papéis deles. E eu fui para o ministro e fiquei sem graça, porque o laudo do engenheiro não estava. Mas, veja bem, como vocês dizem que tudo pode ser mudado pela oração, rezem, porque as coisas podem mudar. Eu não contei para ninguém, porque se eu contasse, ia desanimar. No dia seguinte, o pessoal encarregado da televisão arrumou tudo, posicionou as câmeras, iluminação, tudo. A missa ia começar às 10 horas. 10 para as 10, me chamam, estão chamando o senhor no telefone. Por causa do que ele falou, eu fui correndo. Cheguei e ele disse: não dá para dar explicação agora. Põe a televisão no ar, depois eu explico. Gente, eu quase arranquei o fio do telefone. De tanta alegria, eu vi mais uma vez que tudo pode ser mudado pela oração. O que ele fez lá, eu não sei. Mas que ele mandou colocar a televisão no ar, mandou e nós colocamos. E às 10 horas em ponto, a primeira transmissão foi a missa dos meus 25 anos de sacerdócio. Deus é Deus. E até na última hora, Ele prova a gente. Eu não desanimei, eu rezei. Aí que está, eu não desanimei. Eu não dei por perdida a partida. Não, eu rezei. Não contei para ninguém. E por isso não fui pedir oração, porque ia assustar. Eu fiz como Moisés. Sozinho eu orei. O que Deus fez até hoje, eu não sei. Mas que a televisão entrou no ar, entrou. E olha a beleza do que é a televisão hoje, não só por aqui, mas no Brasil inteiro. E a televisão via internet indo para o mundo todo. Você diz: ah, mas pela internet, é internet. Sim, mas se nós não tivéssemos dado os passos na internet, que também é muito duro, que também é muito custoso. Você ter um celular não é tão custoso assim, mas você ter uma emitente, uma transmissão, não é? Que vai pela internet para pegar o seu celular, isso tudo é muito custoso. E graças a Deus, hoje nós sintonizamos no Brasil inteiro. Quem foi que inventou tudo isso? Um padre.
Padre Roberto Landel de Moura. Guarde esse nome. Padre Roberto Landel de Moura. Por que ele inventou as ondas da rádio e a transmissão de rádio? Porque ele disse: eu faço a minha pregação na igreja e ela fica só nas 4 paredes da igreja, mas eu preciso que ela atinja as ruas vizinhas, que ela atinja o bairro, que ela atinja a cidade, que ela atinja o Brasil, que ela atinja o mundo. Ele era muito ousado, que ela atinja o mundo. Então ele começou a trabalhar. Ele era um inventor, né? E foi trabalhando e já tinha muitas coisas feitas, prontas. Só que ele fazia tudo isso num porão da igreja. E o povo da paróquia olhava aí aquilo com um olhar de esquerda. E dizia: o padre é feiticeiro. Esses aparelhos que ele está fazendo é coisa de feitiço. Um dia ele foi chamado para atender um doente. Ele foi. Ele desconfiou muito daquele doente, que não era tão doente assim, mas ele fez direitinho o que devia fazer. Quando ele voltou para casa, todos os aparelhos dele no porão da igreja estavam destruídos. Um de nós pararia tudo, desanimaria. Roberto Landel de Moura começou tudo de novo. E segundo ele, como ele tinha experiência da primeira vez, ele fez melhor os outros aparelhos que eram necessários. E no ano de 1900, justamente em 1900, virada do século, lá da Avenida Paulista, ele colocou os aparelhos dele de transmissão. E lá em Santana, porque Avenida Paulista e Santana, os 2 bairros estão no alto, ficaram as pessoas com um alto-falante. Naquele tempo se chamava alto-falante. Ele estava começando, não existia nada antes disso. Ele transmitiu não somente voz, mas numa pequena orquestra. E todos lá em Santana ouviram o que estava acontecendo na Avenida Paulista. Por que Roberto Landel de Moura criou a rádio? E saiba, as rádios, as ondas da televisão são as mesmas, em frequências diferentes, mas são as mesmas. As ondas da internet são as mesmas. Não é nenhuma outra, não, é a mesma. Tudo devido a Roberto Landel de Moura, Padre Roberto Landel de Moura. Por que ele fez tudo isso? Por que ele inventou tudo isso? Por que Deus lhe deu sabedoria para fazer tudo isso? Porque ele queria o que depois ele conseguiu em parte, e hoje nós conseguimos na quase totalidade. Que o que agora está acontecendo nesse santuário, porque está sendo transmitido, vá não só para a Cachoeira Paulista, vá não só para o Vale do Paraíba, não vá apenas para o estado de São Paulo, vá para o Brasil inteiro, e para o mundo. É isso que Deus quer. É aquilo que o Papa disse na sua carta. Paulo VI diz: os meios de comunicação postos a serviço do Evangelho
são suscetíveis de ampliar quase até o infinito o campo para poder ser ouvida a palavra de Deus, e fazem com que a boa nova chegue a milhões de pessoas. Gente, você que trabalha na Fundação João Paulo II, seja ou não seja diretamente nos meios de comunicação, porque somos uma companhia de pesca, você está fazendo isso. Você faz parte dessa companhia de pesca. Você ajuda a fazer com que a mensagem do Evangelho chegue até esses milhões de pessoas. E ele acrescenta: a igreja viria a sentir-se culpável diante do seu Senhor se não lançasse mãos desses meios potentes que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. E não é verdade que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados? Está tornando e vai tornar. É servindo-se deles que a igreja apregoa sobre os telhados. A mensagem de que ela é depositária, neles encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles, consegue falar a multidões. Desde os meus tempos de seminarista, eu conheço uma historinha assim, que eles estavam fazendo uma construção. E foi uma pessoa lá para entrevistar e perguntar a ele, a cada um deles: o que você faz aqui? Um deles respondeu: uma coisa super chata, difícil. Eu me acabo nesse trabalho. Foi um outro e ele disse: aqui eu ganho o meu ganha-pão. Aqui eu sustento a minha família. Foi um outro e disse: o que você faz aqui? Ele disse: eu construo uma catedral. Gente, pela graça de Deus, nós não estamos construindo apenas um púlpito moderno, eficaz, que vai para o mundo. Nós estamos realmente construindo um santuário e uma catedral. Não se sinta apoucado. Pelo contrário, no seu trabalho saiba: eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. Cada um de vocês, padres, você está construindo uma catedral. Digamos todos juntos: eu estou construindo uma catedral. Mais uma vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!